Lá no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo, louvado seja o Senhor, de número 33, e versículo de número 14, louvado seja o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo 14. Amém? Ouvindo nossa irmã Luzia falar sobre o seu filhinho que tinha sopro no coração, porque Deus curou, lembro eu que quando tinha 9 anos, queridos amados irmãos, eu estava brincando no terreno de casa, uma casa bem simples e humilde, e minha mãe, ela era doméstica na época, hoje falecida, e nós estávamos brincando de futebol no campo, era um terreno bem grande assim, e de repente eu comecei a sentir muita dor. Eu corri para dentro de casa e fiquei assentado lá, e de repente fui para a cama, e quando a mãe chegou eu estava bem mal. A minha mãe pegou eu no colo, e naquela época era difícil o carro, né? Para as pessoas levar e nos conduzir até o hospital. Então minha mãe pegou, ela sempre foi bem magrinha, ela pegou eu no colo e me levou lá para o hospital de clínicas. Me levou, bem dizer, morto. E quando cheguei no hospital de clínicas, fizeram vários exames e constatou esse trem que você falou aí, o sopro no coração. E foi feito alguns exames, mas passou o tempo, né, e eu me sentia bem. E depois, quando eu estava com 22 anos, mais ou menos, eu senti novamente aquele dor no peito, assim, e voltei no médico, e eu estava com algum problema no coração. E, se não me engano, acho que faz uns 10 anos, uns 8 anos atrás, nós trabalhávamos com a restauração humana, e eu peguei um rapaz e fui levar ele lá em São José dos Pinhais, queridos. E voltando de São José dos Pinhais, eu comecei a sentir muita, mas muita dor. E eu falei, Jesus, eu não vou conseguir chegar em casa. E eu comecei a aclamar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Aquela coisa toda que o crente faz. E cheguei em casa, fui para o meu quarto, fiquei lá no quarto, a Rose chegou. Falei, Rose, eu vou para o médico porque eu não estou aguentando. E nós fomos lá para o Gineiro Caron. E chegando no Gineiro Caron, segundo a Rose falou, as minhas unhas já estavam preteando. Os meus lábios estavam tudo branco, já não tinha mais cor. Estava bem mal mesmo, irmãos. E eu só vi que a Rose colocou a mão no meu coração, no meu peito, e orou. E naquele exato momento o Senhor curou. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do milagre. Eu lembro até hoje, queridos amados irmãos, que eu só senti que a Rose colocou a mão no peito e fez a oração. Quando eu entrei para fazer os exames, o exame deu tudo certinho, não tinha nada, como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa e aqui eu estou. Amém? Então Deus cura, Deus faz milagres, Deus faz coisas grandes. Basta nós acreditarmos nas coisas grandes que Deus faz. Esse texto, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14, os irmãos podem ficar sentados mesmo, vai dizer assim, respondeu-lhe o Senhor a Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15 está dizendo assim, então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos seus olhos, e eu e teu povo, acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, e eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Versículo 18, Moisés está dizendo assim, então disse Moisés, rogo-te que me mostre a sua glória. Queridos, quando o evangelista Pedro nos convidou para pregar, nós estamos em propósito de oração no monte, e sexta-feira retrasada eu estive no monte buscando o Senhor por causa desse negócio de política e tantas coisas, e a cabeça da gente vai a mil. E na hora da oração, o Senhor falou comigo nessa palavra. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, um hebreu, a qual a Bíblia nos fala que, de repente, o homem lá, o faraó, deu uma loucura nele, dizendo, o pessoal está crescendo mais que nós.
Eles crescem mais que nós, a população vai aumentar e eles vão tomar conta de nós. Eles vão fazer alguma coisa para nos tomar como escravo deles também. Então ele dá uma ordem dizendo: vamos matar todos os recém-nascidos homens, nós vamos matar. Desculpa, irmãos, eu não sou teólogo, tá? Eu gosto de pregar assim e... Amém? Eu posso pregar teologia também, mas não gosto desse negócio, não. Então, disseram: vamos matar todas as criancinhas homens. E a mãe de Moisés estava grávida, ganhou o nenezinho, e ouvindo aquela situação toda, escondeu durante 3 meses, depois não deu para esconder mais, colocou no rio lá, e a filha do faraó acabou ouvindo uma notícia da escrava dizendo: ó, tem uma criança no rio. E a filha de faraó falou: pega ele, traz aqui até mim. Trouxe Moisés até essa mulher. E esta mulher, vendo aquela criancinha, se apaixonou por Moisés. Miriam estava ao lado, acompanhando a situação. Então a Bíblia nos diz que Miriam disse: ó, eu tenho uma pessoa que pode amamentá-lo. A filha de faraó diz: chama ela. Foi lá, chamaram a mãe de Moisés, deram a criancinha para ela, deram o dinheiro, tudo, e ela foi criando Moisés. E Moisés foi crescendo. Mas Moisés crescia em 2 sentidos. O sentido de ter um sangue hebreu e o sentido de ter um palácio para o seu futuro. Ele tinha estruturas físicas, mentais, estruturas para conquistar muitas coisas, porque acabou tendo os melhores ensinamentos da época. Mas um certo dia, depois de muitos anos, ele acaba se deparando com uma situação onde um egípcio está ali batendo no hebreu. Está açoitando o hebreu. Está maltratando o escravo. Então, aí entra o sangue do homem. Ele pega, toma as dores, e tomando as dores daquele homem, ele acaba assassinando o egípcio, enterrando na areia. Passando algum tempo, ele se encontra com 2 hebreus brigando e vai lá e querendo apartar a briga. E esses homens, em vez de falar: obrigado por nos trazer a solução, eles questionam a Moisés dizendo: quem é você? Vai querer fazer de nós como você fez com o egípcio? Vai querer nos matar, esconder e fazer com que tudo está certo? Então Moisés se sentiu amedrontado. Saiu daquela terra, daquele lugar, com 40 anos, foi para o deserto, foi lá para a casa dos pais, foi para a casa da família, sem ele saber muito bem, mas ele acaba conhecendo Jétro. Ele acaba conhecendo uma moça muito bonita, acaba se apaixonando e acaba constituindo uma família. E aqui eu gostaria de colocar um tema nessa ministração que é: vamos tentar aqui conjecturar contigo. Intimidade com Deus. Estamos num culto de libertação. E neste culto de libertação nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos entender quais são os propósitos de Deus nas nossas vidas. A Bíblia descreve, queridos amados irmãos, que Moisés começa a constituir uma família e começa a de repente, dar tudo certo para ele. Mas quem tem chamado não tem como se esconder. Quem tem um propósito de Deus na terra não tem como fugir. Então a Bíblia declara, queridos amados irmãos, que Moisés de repente vai atrás da ovelhinha e está lá no campo. E naquela época era normal a sarça pegar fogo, porque o calor era intenso. Mas lá no deserto uma sarça começa a pegar fogo. E uma voz sai do meio da sarça. O que é interessante é que Moisés, olhando, dizendo ao seu coração: como que pode? Algo que é tão normal pegar fogo, se consumir, mas essa é diferente. Moisés não conhecia a voz de Deus ainda. Porém, Deus conhecia quem era Moisés. Eu quero te dizer que talvez você não conheça a voz de Deus, mas Deus te conhece.
Deus sabe desde o momento que você nasceu e até o tempo que você está aqui hoje. Deus sabe o momento que você, aleluia, levantou, e Deus sabe o momento que você vai se deitar. Deus sabe que você fez o que você há de fazer. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia vai descrever então que uma voz lá do meio da sarça sai dizendo: ei Moisés, preciso falar contigo. E Moisés respondendo: ei, pode falar, estou aqui. Quem é o Senhor? Eu sou o Todo-Poderoso, estou aqui, quero falar contigo. E a Bíblia declara então, queridos amados irmãos, que Deus, vendo que Moisés estava se aproximando, diz: ei, pode parar. Você tem algo ainda que você não pode entrar na minha presença. E tem algo em nós, evangelista Pedro, que nós, infelizmente, não podemos entrar na presença do Senhor. Que são marcas que nós não conseguimos lançar fora. Deus diz a Moisés: ei, para. Tira as sandálias dos seus pés. Alguns teólogos dizem que as sandálias representavam a marca do Egito. E com marcas nós não entramos na presença do Senhor. E quais são essas marcas? As marcas de mágoa, as marcas de raiva, de ira. Sabe aquelas marcas que nós temos contra os nossos irmãos? Joga fora. As marcas do pecado, joga fora. As marcas que não pertencem, joga fora. Então a Bíblia nos fala que Moisés vai e entra na presença do Senhor, e o Senhor diz: ei, eu preciso de você para uma obra. O Senhor está dizendo nessa noite: eu preciso de você para uma obra. Não sei qual é, mas Ele precisa de você. Ele precisa de mim, Ele precisa de nós. A Bíblia declara então que Moisés, a partir dali, começa a dar algumas desculpas. Porque ele vê que a situação era um pouquinho mais do que ele imaginava. Mas mesmo assim o Senhor estava com Moisés. Mesmo assim o Senhor ainda estava conversando com Moisés, dialogando com Moisés, instruindo Moisés e dizendo: Moisés, se encoraja, rapaz. Você não vai conseguir, mas eu vou mandar alguém junto contigo, pode ficar tranquilo. Talvez você esteja pensando: eu sou o menor da casa. Ei, você pode ser o maior. Talvez você possa dizer assim: eu sou incapaz. Ei, quem disse que Deus quer pessoas capacitadas? Deus quer pessoas compromissadas. Aleluia. A Bíblia então declara, queridos amados irmãos, que Deus fala: eu vou mandar você, e você vai com o seu irmão Arão, e ele vai falar contigo, vai falar para você, vai falar com você através do Espírito Santo, através do dedo de mim. Eu vou falar com o faraó e as coisas vão acontecer. Então Moisés acaba se encorajando. Ele acaba falando: sabe que tem um ponto de verdade nesse negócio aí? E Deus começa a dar sinais. Qual foi o sinal que você recebeu de Deus hoje? Eu tive o sinal hoje de Deus. Eu levei minha esposa no serviço e lembrei que hoje era dia 20. E qual que é o dia 20? Dia de pagar o plano funeral. E se não pagar o plano funeral, queridos, meu Deus do céu, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Primeiro que se você pagar tudo certinho, lá na frente você vai ter um desconto de 8 parcelas. Eu falei: aleluia. Nada, são 1.600 conto. Eu olhei na minha conta bancária, negativo, 0,46. Olhei na outra conta bancária, 1,46 de saldo. Eu falei: meu Deus. Sabe aquele negócio que fala assim: puxa vida, né? Sobe no coração. Eu falei: meu Deus. Eu falei: da onde que eu vou tirar dinheiro? Mas no mesmo tempo vem um pensamento: Deus proverá. 5 horas da tarde, chega uma mensagem no celular: pastor, caiu o seu pagamento. Eu falei: aleluia. Não vou atrasar a conta do cemitério. É sinal. Talvez se eu tivesse murmurado, talvez viesse amanhã, eu ia pagar juros e ia ter que pagar as 8 prestações ainda. Mas até agora eu vou se livrar das 8 prestações, em nome de Jesus. Mas são sinais. São coisas que acontecem na vida do homem. E ali então, Moisés dizendo: Senhor, mas tá, eu vou até Faraó, e o que eu vou dizer para ele? E o Senhor disse: você vai, e vai dizer simplesmente algo: eu sou. Como assim eu sou?
Eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Criador do universo. Eu sou o Criador do planeta. Eu sou o Criador do homem. Eu sou o Criador de todos os animais. Eu sou o Criador. Eu sou o que sou. E assim foi a conversa. A Bíblia vai se estendendo, queridos amados irmãos, e de repente Moisés chega diante de Faraó e as coisas começam a acontecer. E Faraó está com o coração endurecido, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mas as pestes começaram a acontecer também, e de repente, lá na última praga, lá, o filho de Faraó morre. Então, o povo hebreu é liberado. E aqui agora começa uma nova etapa, de alegria, de felicidade, de coisas boas acontecendo, o povo está sendo liberto. Eles caminham, eles estão indo embora, e tudo está acontecendo conforme tudo planejado. Mas de repente, eles se deparam com o Mar Vermelho. E não somente se deparando com o Mar Vermelho, eles estão olhando para trás e agora está vendo sinais que Faraó com seus cavaleiros estão vindo atrás. Para um lado, deserto, para o outro lado, montanhas, para frente o Mar Vermelho e para trás Faraó. O homem sensato, ele vai até Arão e diz, o que eu vou fazer? Não, o homem sensato, ele vai até Deus. Às vezes nós vamos na pessoa errada. Então Moisés vai até o Senhor e diz, Senhor, e daí, o que eu faço? E o Senhor diz, por que você está clamando comigo? Por que você está clamando? Por que você está querendo questionar comigo? O que você tem nas suas mãos? Eu tenho uma vara. Toca nas águas. Foi tocar nas águas, as águas se abriram, o povo passou e tá aquela felicidade toda. Depois da felicidade, Miriam reúne as profetisas e começam a cantar, só o Senhor é Deus. Intimidade com Deus. Só o Senhor é Deus. Porém a Bíblia declara, queridos amados irmãos, que depois de um certo tempo, esqueceram o que aconteceu. Esqueceram. Estão de frente com algo que estava sendo inusitado. Estavam com sede, não tinha água, não tinha sombra e não tinha nada. E às vezes nós somos precipitados. Mais uma vez, Moisés vai e conversa com o Senhor. O Senhor diz, pega esse galho, joga nas águas, e as águas se tornarão doces. A famosa passagem das águas amargas. Moisés fez conforme o Senhor disse. E ali ficou traçado como o Deus que sara. Eu quero te dizer que o Deus que sara está nesta noite, neste lugar. Ele faz o possível e o impossível, aleluia, para ver alegria no seu rosto. Então a Bíblia declara, queridos amados irmãos, para que nós possamos correr, que muitas coisas aquele povo começou a ver. As águas que eram amargas se tornando doce, a água sendo da rocha, o Deus mandando pão do céu, as cordonizes aparecendo de repente, aquele povo estava ali, sim, sendo satisfeito, sendo ali abençoado por Deus, em todas as áreas. Deus saciava a sede, Deus saciava a fome, Deus cobria eles com nuvem, para não passar muito calor, para não se queimar. Deus cobria eles com uma coluna de fogo de noite, para que eles pudessem ser aquecidos e continuar andando no deserto. Deus estava com aquele povo em todo o tempo, mas aquele povo não estava com Deus em nenhum tempo. E eu quero dizer a você, meu irmão, como foi dito aqui, você está com Deus porque Ele quer fazer, porque você acha que Ele vai fazer, ou porque Ele é? Eu sirvo a Deus porque Ele é, não porque Ele vai fazer. Eu sirvo a Deus porque eu sei, aleluia, que da onde Ele me tirou, o homem não me tirava. Eu sei que o milagre que Deus fez na minha vida, homem nenhum fazia milagre na minha vida. Deus é Deus. E aquele povo foi se esquecendo, foi se perdendo.
foi questionando Deus. Andava no deserto, a roupa não se acabava. Andava no deserto, o sapato não se acabava. Andava no deserto, Deus fazia brotar água da rocha. Deus estava com eles todo o tempo. Mas chegou um tempo que o Senhor disse: ei, eu preciso fazer com que este povo se aproxime-se de mim. Então Deus chama Moisés, dizendo: Moisés, vem cá, meu filho, vamos ter uma conversa particular. Moisés sobe ao monte. E aqui eu quero dizer a você, meu irmão, estar com Deus é muito bom. Que se não fosse bom, Moisés não teria ficado o tempo todo com Deus naquele lugar. Durante 40 dias Moisés ficou com Deus, conversando com Deus, recebendo instruções de Deus, falando com o próprio Senhor. E ali chega o momento da partida. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, é necessário que você desça. É necessário que você desça o mais rápido possível. E aqui eu acredito que Moisés diz: por que, Senhor? Porque o povo está se corrompendo. É bom estar na presença do Senhor. É maravilhoso poder falar com o Senhor. É tremendo você poder escutar as instruções do Mestre, do Senhor. É bom demais você poder falar com Ele e falar contigo. É bom demais você sentir a presença dEle. É bom demais você poder ver, aleluia, aquilo que Ele quer mostrar para você. É bom demais ver a glória de Deus. É bom demais estar na presença de Deus. Mas Deus está te chamando para uma boa obra. Há pessoas que precisam ouvir de você. Há pessoas que precisam ouvir de mim. Há pessoas que estão esperando você chegar, aleluia, na presença dEle e dizer: ei, meu irmão, crie vergonha na sua cara, aleluia, sai da escravidão do pecado, sai desse ato de adultério, sai desse ato de mentira, saia desse momento que você está vivendo de perdição. É necessário que nós possamos ser homens e mulheres corajosos para falar, aleluia, a verdade. É necessário. Então Deus diz: Moisés, desce, o povo está se corrompendo. O que é interessante nessa história, queridos amados irmãos, que tem uma personagem que eu amo muito, que é Josué. Josué poderia estar juntamente com Arão. Josué poderia estar juntamente com o povo lá, fazendo festança, criando, adorando o bezerro de ouro. Josué podia estar lá junto. Mas Josué está no pé do monte. Está lá esperando o seu mestre descer. O seu tutor descer. O seu pastor descer. Josué está lá. E quando Moisés coloca os pés, Josué diz: ei, há muita festa. Há muita bagunça. Há muita coisa errada que o povo está fazendo. Eu quero dizer a você, meu irmão, hoje as pessoas querem festa. As pessoas querem motivo para adorar outras coisas. As pessoas estão dizendo: ei, o pastor está demorando. O representante está demorando. Está demorando. Armando o ciclo de oração está demorando. As pessoas estão demorando. As pessoas estão procurando um momento, aleluia, simplesmente para abandonar o barco e servir outros deuses. Estão procurando, sim, infelizmente. Mas esquecemos que aquele que disse que foi e virá, ele está próximo a chegar. A Bíblia então declara, queridos amados irmãos, que Moisés chega naquele momento, juntamente ali com as tábuas, vendo aquela situação toda de orgia, de bagunça, de festa. Moisés, representando o Senhor, ele pega aquelas tábuas e lança no chão, dizendo: Senhor, não foi para isso que eu fiquei 40 dias lá em cima orando. Não foi para isso que eu fiquei 40 dias lá em cima buscando o da parte do Senhor, aleluia, para que vocês pudessem ter uma intimidade com eles.
Eu quero dizer a vocês, meus irmãos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus, há pessoas, talvez você não entenda, talvez você não compreenda, talvez você não saiba, mas há pessoas que nesse exato momento estão de joelho dobrado, dizendo: Senhor, salva a vida daquele irmão, salva a família daquele irmão, salva a casa daquela irmã. Deus salva, cura, liberta. Deus faça algo pelaquela pessoa. Moisés estava dizendo assim, buscando a instrução de Deus. E se depara com um povo todo rebelde. Esse dia eu preguei lá na igreja e falei: meus irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo bagunçado. A casa de Deus hoje virou uma bagunça. Virou bagunça. Infelizmente, evangelista Pedro. Eu adoro tantas coisas, mas quando eu chego na presença do Senhor, eu não quero adorar. Eu tenho tempo para tantas coisas, mas quando eu chego o dia do culto, eu não quero vir para adorar. Vai. Festa, enche a casa. Oração, falo pelo campo alto, é 2 ou 3 pessoas. A renúncia, ninguém quer renunciar. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que o Espírito de Deus está pairando em nosso meio. E Ele está procurando pessoas que adorem a Ele em espírito e verdade. E eu falava lá em Colombo, falei: irmão, se nós não se converter, nós vamos todos para o inferno. Se nós não arrumarmos a casa, nós estamos perdendo tempo. Se nós não começarmos a ver o que nós estamos fazendo, praticando errado, não adianta nós virmos para o culto. Eu lembro quando eu me converti, meus irmãos, quando nós vínhamos para a igreja, aleluia, nós vínhamos para adorar, nós não vínhamos para reparar, nós vínhamos para glorificar, nós não vínhamos para questionar, nós vínhamos para engrandecer ao Senhor, nós vínhamos para agradecer ao Senhor. Muito difícil era vir pedir ao Senhor. Mas se o Senhor não me der, eu não adoro. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Ei, aleluia. Deus quer intimidade. Deus quer pessoas com intimidade. Deus está procurando Moisés com intimidade, que possa conversar, que possa dialogar, que possa, aleluia, entender o que se passa no coração. O Moisés quebra as tábuas, a ira se acende. O Senhor diz: Moisés, eu vou matar todo mundo. Vou fulminar todo mundo. E aí entra no coração o pastor, que acha que se for assim, evangelista Pedro, acho que o primeiro que vai para o inferno, misericórdia, é o pastor. Sabe por quê? Vou matar todo mundo, mata não, Senhor. Eles pecaram, eles erraram, eles falharam. Mas não mata não. Faça isso com eles não. Não, vou matar. Eu vou fulminar a terra. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Eu vou fazer você de você. Vai ficar só você. Vou fazer uma grande nação de você. Moisés disse: não, você não faça isso não. Faça isso não. Em outras palavras, Moisés está dizendo lá na frente: risca meu nome no livro da vida então, Senhor. Risca meu nome, não quero mais não que meu nome esteja lá. Se o Senhor não tiver misericórdia, risca. Se não tem misericórdia deles, não tem da minha também não. O pastor sofre por pessoas rebeldes. O pastor sofre por pessoas que não querem compromisso. O pastor sofre por membros que ficam aí de contenda, de intriga. O pastor sofre porque tem que apagar incêndio aqui, incêndio ali. O pastor sofre. Pessoas que são comprometidas com a obra de Deus sofrem. O Josué estava sofrendo com aquela situação. Josué estava vendo tudo que Moisés estava passando. Mas agora Moisés está dizendo: Senhor. E o Senhor dizendo: tá, beleza, Moisés, eu vou te atender. Vou te atender, Moisés. Mas faz o seguinte: lavra aí 2 tábuas e volta e sobe para o monte. É gostoso você ouvir a voz do Senhor: Moisés, lavra 2 tábuas aí. E vamos lá comigo de volta conversar. Vamos trocar umas ideias.
Quero ter um particular de volta com você. Podia ser questão de dias, mas mais uma vez durou 40 dias. 40 dias na presença do Senhor. 40 dias na presença do Senhor. E nós, com 1h30, nós queremos dizer: que horas que vai acabar o culto? Que horas que vai terminar a convenção? Ontem lá em Colombo, os irmãos olhavam para mim e falaram assim: que horas que vai terminar, pastor? Eu falei: não tem hora para acabar. Se Deus quer operar na casa, deixa Deus operar. Se Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Se Deus quer manifestar, deixa Deus manifestar. Mas o que me chama a atenção é esse texto que nós limos aqui, queridos. Moisés dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, não faça-nos subir não. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, tenha a presença de Deus na sua vida. Não tome atitudes precipitadas. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões equivocadas. Tem crente quebrando a cara porque toma decisões precipitadas. Não querem a presença do Senhor, quero resolver pelas minhas próprias forças. Não querem a presença do Senhor. E eu me lembro que quando Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho, o Senhor dizendo: não, Paulo, eu vou deixar uma palavra bem forte para o seu coração. Você vai ficar com espinho na carne, porque a minha presença, a minha graça, a minha misericórdia te basta. Eu me lembro que quando o Davi chegou na presença do Senhor dizendo: eu pequei, eu errei, eu falei, eu adulterei, eu fiz tanta coisa errada, mas por favor, não aparta de mim o teu espírito. E tem pessoas, como foi dito aqui, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Como foi dito através desse texto, tem pessoas que têm o privilégio de ter a presença do Senhor, mas está se afastando da presença do Senhor. Tem pessoas que não querem a presença do Senhor. Tem pessoas que não querem sentir a glória de Deus. Tem pessoas que não querem saber, aleluia, do que o Senhor tem preparado para nós. Moisés está dizendo: Senhor, deixa eu ver a sua glória. E o Senhor disse: não vai ver só as minhas costas. Vendo as costas do Senhor, lá para frente, você vai ver a face de Moisés resplandecendo. Quando nós estamos na presença do Senhor, a nossa face é diferente. O nosso caminhar é diferente. O nosso proceder é diferente. As nossas atitudes é diferente. O nosso testemunho é diferente. Tudo em nós é diferente. Eu quero dizer a você, meu irmão, quero dizer a você, minha irmã, que sem a presença do Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Sem a presença do Senhor, nós não estaríamos aqui neste culto. Sem a presença do Senhor, nós já teríamos sido fulminados. Sem a presença do Senhor, seríamos pessoas normais. Mas você não é normal. Você não é normal. Você é diferente. Você é diferente. É por isso que eu te falo nesta noite, em nome de Jesus, crie uma intimidade com Deus. Crie uma intimidade com o Senhor. Ter intimidade com Deus é gostoso, meu irmão. Ter intimidade com Deus é coisas extraordinárias. Você começa a ver coisas grandes, você começa a ver coisas tremendas. Você não tem tempo. Esta é a palavra certa. Você não tem tempo para ver o defeito. Você não tem tempo. Sabe o que o Senhor me levou a pensar, queridos? Já estou encerrando.
Estamos vivendo tempo de política. E talvez pessoas não queiram me entender e me desculpe, meu irmão. Mas o meu compromisso não é com você, o meu compromisso é com Deus. Mas estamos vivendo um tempo de política, evangelista Pedro. E o que me entristece é de ver pessoas cristãs em redes sociais brigando por política. Estão perdendo tempo brigando pelo Facebook. Estão perdendo tempo brigando pelo Instagram. Você não pode postar nada no teu status lá, que daqui a pouco chega um monte, 1 milhão de mensagens. Você é petista, você é bolsonarista, você é não sei o quê. Não, eu sou de Cristo. Eu não tenho tempo a perder, meu irmão, brigando, discutindo por política. O meu dever é orar. O meu dever é buscar a Deus. O meu dever é pedir, Senhor, faça conforme a sua vontade. Se o país, queridos, cair aí numa desgraça, os culpados somos nós. Porque nós não soubemos escolher. Mas não adianta ficar brigando. Não adianta você ficar, desculpa a expressão, mas queimando a cara do evangelho. Ah, porque igreja tal, evangélica tal. Queridos, nós não estamos aqui para fazer separação. Nós estamos aqui para fazer ajuntamento. Quando nós falamos num credo religioso lá, seja ele batista, seja ele quadrangular, seja assembleiano, seja redenção, seja quem for, quando nós falamos dos nossos irmãos, nós não estamos falando dos nossos irmãos, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos colocando, aleluia, o nosso cristianismo como bagunça. Davi teve a oportunidade de pegar e matar Saul. Teve a oportunidade. Um governo todo corrompido, tudo bagunçado, cheio de idolatria, cheio de coisa errada. E aí chega o rapazinho do lado e fala: Davi, a oportunidade, mata ele. E Davi diz: deixa ele viver. Não posso tocar. Eu não posso tocar. Ei, meu irmão, se Bolsonaro é errado, não toca nele não. Se Lula é errado, não toca nele não. Se quem for que for o nosso presidente, não toca nele não. Toca não. Faça isso não. Talvez você não me entenda, mas não faça isso não. Eu sou contra os princípios que tal governante está querendo colocar. Mas eu sou a favor dos princípios bíblicos. Eu sei em quem eu vou votar. Não preciso ficar divulgando. Não preciso ficar questionando. O meu dever é joelho. O meu dever é se preocupar, aleluia, com a minha intimidade com Deus. O meu dever é buscar a Deus em toda circunstância, em todo tempo e fora de tempo. A minha vontade, aleluia, é estar na presença de Deus. Durante 3 anos, eu vivi uma vida de pecado. Prostituição, alcoolismo, droga. Durante 3 anos, a minha esposa orando. Durante 3 anos, a minha esposa clamando. Ao tempo dela chegar e falar: Senhor, não quero mais saber. Não quero mais saber. Porque fiquei 3 anos brincando com Deus. Mas quando eu senti a glória de Deus, quando eu tive uma intimidade com Deus, quando eu conheci a Deus, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu não precisei mais ir para um boteco. Eu não precisei mais ir para uma roda de fumo. Eu não precisei mais ir para o prostíbulo. Eu não precisei mais correr atrás de mulher. Eu não precisei mais ficar dependente das coisas do mundo. Eu precisei sempre e vou sempre precisar da dependência do Senhor.
em intimidade com Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Em intimidade com Deus. Não troque, meus irmãos, a presença de Deus na sua vida por nada nessa terra. Se te oferecerem, não troque. Se te oferecerem, não troque. Ofereceram a Balaão propriedades, riquezas. Até um certo tempo ele resistiu, depois ele caiu na tentação. Ei, não caia em tentação. Deus é maior. Deus é poderoso. Deus faz milagre. Deus opera maravilhas. Deus age no tempo e na hora certa, no momento certo. A glória de Deus, a presença de Deus não pode ser trocada, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida. Gostaria muito de saber. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas se não estiver bem, meu irmão, está na hora de você fazer aí um autoexame. Eu costumo falar há quanto tempo nós não sentimos a presença de Deus. Há quanto tempo nós glorificamos a Deus somente quando profetizam coisas boas na nossa vida? Quanto tempo que eu não consigo mais abrir meus lábios para adorá-lo? Há quanto tempo que eu venho na casa do Senhor e não consigo mais sentir a presença dEle? Ei, o problema não é a igreja, o problema sou eu. O problema não é os louvores que estão sendo entoados, o problema sou eu. O problema não é o evangelista Pedro que prega, o Daniel que está pregando, o problema sou eu. Porque uma coisa eu aprendi, meu irmão, que eu venho para a casa do Senhor somente para adorá-lo. Eu venho adorá-lo. Eu venho adorá-lo. Eu venho buscar a sua presença. Eu venho buscar do Senhor. Eu venho buscar mais do Senhor. Eu venho estar na presença dEle, porque eu sei que com Ele, aleluia, eu vou vencer. Com Ele eu vou conquistar. Com Ele eu vou prosseguir. Com Ele, aleluia, segundo Romanos, nós somos mais que vencedor. A Bíblia nos fala, queridos amados irmãos, que o apóstolo São Paulo passou por várias situações de dificuldade, mas ele cita lá na carta de Filipenses dizendo: ei, eu sei que com Ele eu posso mais, eu posso todas, eu posso tudo. Com Ele eu posso tudo. Sem Ele eu não posso nada. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Fala com Deus nessa noite. Fala com Ele, meu irmão. Se alguma palavra que saiu dos meus lábios atingiu o seu coração, louvado seja o Senhor. Mas se não atingiu você que está aqui, talvez tenha atingido pessoas que estejam nos ouvindo pela rede social. Porque eu sei de uma coisa, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu sei de uma coisa, queridos, que algo pode acontecer. Que algo acontece, aleluia, seja aqui visualmente, mas seja também no oculto. Porque eu sei que o Deus está fazendo uma grande obra. Ele está trabalhando ao seu favor. Ei, não é o sistema que nos prende, somos nós que se aprisionamos no sistema. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Basta você ter intimidade com Ele. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, aqui está uma igreja, Senhor, na sua presença. Eu não sei se a palavra tocou o coração deste meu irmão e desta minha irmã, mas eu tenho a plena convicção que a tua palavra que foi ministrada, o meu Deus, é de intimidade. Que nós possamos nesta noite entender que para ver a sua glória, para ter a sua presença,
Para ter o Senhor ao nosso lado, precisamos ter intimidade. E nesta noite eu quero proferir na vida desta igreja intimidade com o Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, aquele que não tem intimidade com o Senhor, meu Pai, sobre a tua palavra, eu ministro que esta pessoa, a partir de hoje, comece a ter intimidade com o Senhor. Meu Deus, que através da intimidade com o Senhor, sim, meu Deus, as visões se abrem, as visões se abrem. Meu Deus, os ouvidos começam a ouvir somente coisas do céu. Meu Deus, em o nome de Jesus, abençoa. Uramandarabadagasérvia. Uramandarabadagasúpria. O Senhor está dizendo nesta noite ao meu coração: está na hora da igreja se prostrar na minha presença em adoração. Está na hora da igreja, aleluia, adorar de todo o coração. Está na hora da igreja se posicionar como igreja que adora em espírito e em verdade. Está na hora da igreja fechar os olhos para os acontecimentos do mundo e começar a fitar os olhos para os acontecimentos dos céus. O Senhor está dizendo nesta casa: Ei, Ramandarabadaga Sérvia, Ramanchurabagaia Sérvia. Ei, igreja, se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe com o santuário do Senhor que é a sua vida, se preocupe com a sua presença, ou na presença do Todo-Poderoso, se preocupe, aleluia, somente em adorá-lo. Ei, de Candaramanaga Sérvia, oh, em o nome de Jesus, igreja, você talvez não entendeu. Ei, igreja, talvez você não tenha compreendido. Ei, igreja, talvez você não esteja sabendo, mas a mensagem desta noite que o Senhor traz ao meu e ao seu coração é que sem a presença dele nós não somos nada. Sem a presença dele nós não conseguimos nada. Sem a presença dele nós não vamos a lugar nenhum. Sem a presença dele, ei, nós somos como folha seca que vai para um lado e para o outro. Ei, sem a presença dele, ei, você não vai conseguir louvar. Sem a presença dele, você não vai conseguir pregar. Sem a presença dele, você não vai conseguir, aleluia, orar. Sem a presença dele, você não vai conseguir falar em língua estranha. Sem a presença dele, você não vai receber dons da parte do Senhor. Sem a presença dele, você não vai, mas com a presença. Oh, com a presença do Senhor você vai longe. O seu ministério vai bem, a sua casa vai bem, a sua família vai bem, o seu trabalho vai bem, os seus filhos vai bem, a sua criação vai bem. Ei, com a presença do Senhor tudo vai bem. Ei, Ramandarabadaga Sérvia, em o nome de Jesus, você que não está, aleluia, com a vida no altar, o Senhor te convida, coloque a sua vida no altar. Ei, você que está um pouco para lá e para cá, o Senhor te convida. Ei, está na hora de deitar as suas veredas. O Senhor está dizendo: ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, igreja, está na hora de se preparar para ter um encontro com o Senhor teu Deus. Ei, tudo vai levar isso em consideração. Ei, Amós está dizendo: ei, se prepara. Se prepara. Se prepara, igreja. Se prepara. O Senhor me diz ao meu coração: tem pessoas que estão brincando. Meu Deus. Tem pessoas que estão brincando.
serve. Ei, meu irmão, para de brincar. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você adora ou você não adora. Deus está te dando uma oportunidade. Eu não quero te envergonhar, mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar por você. Você sabe qual é que eu estou falando. Você sabe. Ainda hoje você diz: Senhor, sem a sua presença eu não vou vencer. Sem a sua presença eu não vou conseguir me libertar. Sem a sua presença eu não vou conseguir vencer. Ei, sai do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor está te dando uma oportunidade. Não se acanhe, a oportunidade é de Deus, não é do homem. A oportunidade é de Deus, não é do homem. Ei, eu não estou te convidando para aceitar Jesus. Eu estou te convidando, aleluia, para você acertar o seu altar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Lembre-se desta noite. O Senhor quer ter intimidade. 40 dias não são 40 minutos. 40 dias e 40 noites. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra está com o evangelista Pedro.